Olá pessoal, eu sou o professor Anchieta, especialista em concursos militares e públicos, e hoje mergulharemos juntos em 16 desafios matemáticos que vão tratar de frações. Foram selecionados de variados concursos, todos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. Este é o segundo episódio de uma série de 10 vídeos nos quais explorarei minuciosamente o edital do concurso da IBCE. Aqui você encontrará correções detalhadas que não apenas ampliarão sua compreensão da matemática para concursos públicos, mas também apresentarão diferentes abordagens para resolver questões desafiadoras. Caso seja do seu interesse, a lista com os exercícios que vou trabalhar está logo abaixo na descrição do vídeo. Desejo a todos muito sucesso em suas jornadas de estudo e, se apreciarem o conteúdo, fiquem à vontade para compartilhar com seus colegas. Este trabalho é feito com todo carinho pensando em cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e vamos continuar essa jornada juntos. Então vamos resolver a questão número 1, que diz assim: Márcia recebeu o seu salário, a gente não tem esse valor, vamos atribuir uma variável, o salário dela vamos chamar de X. Depois ela gastou 3/8 desse salário no mercado, a gente vai então criar uma tabelinha aqui de gastos, ela gastou 3/8 desse salário no mercado. Sempre que ela gasta, vai restar alguma coisa. Então, restou ou sobrou quanto? Restou. Então, a gente vai ter X, que é o que ela tinha, menos aquilo que ela gastou, que foram 3/8. Fazendo essa conta aqui, então, a gente tem duas frações. Aqui tem o número 1. Então, a gente tem o MMC aqui, que é 8. Se a gente colocar o 8, então, como MMC, vai dividir pelo número 1 que está aqui. 8 dividido por 1 vai dar 8. 8 multiplica por 1 lá em cima vai dar 8x. Depois a gente vai pegar esse 8 e dividir por 8 vai dar 1. 1 vezes 3, que no caso é menos 3, vai dar menos 3x. Resolvendo isso aqui, 8 menos 3, a gente vai ter 5x sobre 8. Isso é o que restou. Depois ela gasta 1/5 do que resta. Então ela gasta 1/5 do que resta, restou 5x sobre 8, então 5x sobre 8, ela gastou com vestuário. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai cortar o 5 com 5, simplificar, né? E a gente vai ter x sobre 8. Então, x sobre 8 é o salário que ela tem, dividiu em 8 pedaços, um pedaço ela usou para comprar vestuário, roupa, né? E ainda lhe sobrou do salário 1.400. A sobra é aqui. Bom, ela tinha 5x sobre 8, aí ela gastou x sobre 8, a gente tem que tirar isso. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter 8 como MMC, 5 menos 1, a gente vai ter 4, 4x. Simplificando aqui por 4, a gente vai ter 1, e aqui por 4 a gente vai ter 2. Então, sobrou aqui x sobre 2. Isso é o que sobrou do salário dela depois que ela gastou aqui no mercado, e depois dela ter gasto aqui lá no comprando roupa. Então ela tem x sobre 2 agora. Ele ainda diz que sobrou do salário dela 1.400. Ora, depois dela ter feito esses dois gastos, sobrou 1.400. Esses 1.400 corresponde a x sobre 2. Então nós vamos pegar x sobre 2 e igualar isso a 1.400. Resolvendo essa equação, nós vamos descobrir o valor de x. E o valor de x é o valor do salário dela. Então, a gente vai passar esse 2 multiplicando. Vamos ter x é igual a 2 vezes 1.400. X é igual a 1.400 vezes 2, 2.800. 2.800 é o salário, então, da Márcia. E isso a gente encontra na letra B. Então, vamos resolver a questão 2, que diz assim: Ana tinha certa quantia e gastou 1/4 dessa quantia com produtos de beleza. Depois ela gastou 2/3 com roupas e 1/3 do restante com alimentação. E ainda lhe sobraram R$ 12. Observe que 1/4 ela gastou da quantia, 2/3 também da quantia. 1/3 ela já gastou do restante. Como é que a gente vai montar isso? Vamos lá. Vamos chamar a quantia que ela tem de x. A gente não tem esse valor. Depois vamos montar uma tabela de gastos e sobras. Então ela gastou e depois que ela gasta, sobra alguma coisa.
Então, ela gastou, no primeiro momento, 1/4 com produtos, 1/4 de X. Depois, ela gastou 2/3 com roupas, 2/3 de X. Vamos somar, então, ao primeiro gasto. Somando esses dois valores aqui, nós vamos ter... É uma soma de duas frações. Nós podemos tirar o MMC entre 4 e 3, que é 12, e construir aqui, então, uma fração com o denominador 12. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes x. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, mais 8x. Isso aqui vai dar 3 mais 8, 11x sobre 12. Isso é o que ela já gastou. Uma outra maneira da gente resolver isso, que é um pouquinho mais rápido, é multiplicar cruzando assim, ó. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 8, 3 mais 8 dá 11. 11, 4 vezes 3 sobre 12, tá? Então é uma maneira mais rápida da gente resolver isso aqui. Tirar o MMC é o que a gente faz de mais comum, mas não necessariamente é o mais rápido. Então isso é o que ela já gastou. Bom, o que sobrou? Para a gente descobrir o que sobrou, a gente precisa pegar o que ela tinha x, e tirar o que gastou. Então vai ficar x menos 11 sobre 12x. Isso é igual. O MMC é 12, 12 vezes 1 é 12, 12 menos 11 vai dar 1. Então vai dar 1x sobre 12. Isso é o que sobrou depois dela ter gasto 11 sobre 12x. Continuando aqui, ele diz assim, ó, depois ela gastou 1/3 do restante com alimentação. Bom, x sobre 12 é o restante, é o que sobrou. Então ela gastou 1/3 disso. Então a gente vai construir assim, 1/3 do restante, que é x sobre 12. Ela gastou então com alimentação. Isso vai dar x sobre 3 vezes 12, 36. X sobre 36. E ainda o problema diz que lhe sobraram 12 reais. Bom, sobrou aqui 12 reais. Vamos descobrir, em função de x, quanto é que a gente tem aqui. Vamos pegar o que ela tinha, que é x sobre 12, e vamos tirar o que ela gastou, que é x sobre 36. O MMC aqui é 36. 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes x vai dar 3x. 36 dividido por 36 vai dar 1. 1 vezes menos x vai dar menos x. Então aqui a gente vai ter 3x menos x, vai dar 2x sobre 36. Dá para simplificar, então simplifica. 2 por 2 vai dar 1. 36 por 2 vai dar 18. E esse resultado vai dar x sobre 18. Isso é o que restou para ela. E o que restou equivale a 12 reais. Então, x sobre 18 é igual a 12. Multiplicando por 18, nós vamos ter x é igual a 12 vezes 18. 12 vezes 18, aqui tem 18 vezes 10, porque 12 é 10 mais 2. Então, 18 vezes 10 é 180. E 18 vezes 2 é 36. X é igual a 180 mais 36 vai dar 216. 216 era a quantia que ela tinha no início. A pergunta dele é, a quantia que Ana tinha inicialmente é um valor maior que 220? Não, é menor. Menor que 210? Não, é maior. Exatamente igual a 212? Não, é 216. Entre 200 e 215? Não. Entre 215 e 220? Sim. 216 está depois de 215. Então a alternativa correta é a letra E. Então, pessoal, vamos corrigir a questão 3. Diz assim, o serviço de obras de uma prefeitura pavimentou 1/5 de uma avenida no primeiro dia de trabalho. Pavimentou 1/4 do restante no segundo dia de trabalho. E ainda faltam pavimentar 13.500 metros da avenida. Depois vem uma outra ideia. Se o custo por metro de pavimentação é de R$ 72, então qual é o custo para pavimentar toda a avenida? Então, primeiro a gente tem que descobrir quantos metros tem a avenida toda, tá? Então, vamos montar uma tabelinha assim, ó.
O serviço de obra, a gente não sabe qual o tamanho da avenida. Vamos chamar essa avenida, o tamanho dela de X, né? Então, vamos colocar assim, a avenida, ela tem um tamanho X, tá? É o comprimento dela. Então, aqui diz que no primeiro dia foi pavimentado 1/5 da avenida. Então, vamos montar uma tabelinha assim, ó. Primeiro dia foi pavimentou 1/5 da avenida, ou seja, 1/5 de X. 1/5 de X. No segundo dia, foi pavimentado 1/4 do restante. Então, a gente precisa montar uma tabelinha que tenha o resto. Se pavimentou 1/5, então resta pavimentar, restou, vamos colocar assim, X, que é o que tinha, a avenida tem X metros, menos 1/5 de X. Fazendo esse cálculo aqui, são duas frações, no caso aqui é 1 sobre 1, que é uma fração, menos 1/5. Pega o número 5, aqui multiplica pelo 1, vai dar 5. 5 menos 1 vai dar 4, 4x sobre 5. Isso é o que resta pavimentar. Já foi pavimentado 1/5. Pavimentou 1/4 do restante num segundo dia. Então, 1/4 do restante. Então, a gente monta assim, ó, 1/4 vezes o restante, 4x sobre 5. Agora, vamos cortar esse 4, simplificar com esse 4. Então, a gente tem aqui x sobre 5. Bom, se a gente pegar 4x sobre 5 e diminuir x sobre 5, a gente vai saber o que falta pavimentar. Como lá embaixo, né, o denominador é 5, então são frações homogêneas, a gente tem 4x menos x, que vai dar então 3x. Isso é o que está faltando pavimentar. Então, no primeiro dia foi pavimentado 1/5 da avenida. No segundo dia foi pavimentado 1/4 do que restou. Então, foi pavimentado x sobre 5. Tirando aqui, ó, 4x sobre 5, tirando x sobre 5. Então, está faltando pavimentar 3x sobre 5. E ainda faltam para pavimentar 13.500 metros. Então, eu vou pegar 3x sobre 5, que é o que falta pavimentar, 3x sobre 5, e vou igualar isso a 13.500, que é o que falta pavimentar. Esse 5 aqui a gente passa ele multiplicando, ou a gente multiplica por 5 dos dois lados, que é a mesma coisa. Então, a gente vai ter aqui 3x, multiplicou por 5, esse 5 vai sumir. Do lado de cá a gente multiplica por 5 também. 5 vezes 13.500. A gente ainda tem que dividir por 3, melhor dividir por 3. Então, x é igual a 5 vezes 13.500 dividido pelo número 3. Vamos pegar 13.500 e vamos dividir pelo 3. O 5 não dá para dividir, então vamos dividir 13.500. Como é que a gente sabe que dá para dividir 13.500 por 3? É só somar os algarismos. Ó. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9. Como o 9 é um múltiplo de 3, então 13.500 dá para dividir por 3. Então, dividindo 13.500 por 3, vai dar assim. 13 por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, para 13 sobra 1. 1 em cima do 5, 15. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15, para 15 nada. Sobraram 2 zeros aqui. Então, a gente tem 4.500 nessa divisão. X é igual a 5 vezes 4.500. Então, se multiplicar isso daqui, a gente vai ter o tamanho total da avenida. 5 vezes 4.500. É necessário fazer esse cálculo? Não, não é necessário, porque a gente ainda vai multiplicar por 72. Ele diz que o custo por metro de pavimentação é de R$ 72. 5 vezes 4.500 são 5 vezes 4.500 metros. A gente pode montar uma regrinha de 3 aqui agora. O custo por metro é de R$ 72 por 1 metro. A gente tem 5 vezes 4.500 aqui, ó, metros. 5 vezes 4.500 metros é igual a x.
Multiplicando cruzado, x vezes 1 é x, 72 vezes 5 vezes 4.500. 72 vezes 5, né? Se a gente quiser multiplicar um pouquinho mais rápido, é só pensar assim. Se a gente multiplicar o 5 pelo 2, dá 10. Se dividir por 2, a gente não faz nada. Só que quando a gente multiplica por 10 é mais fácil, né? Fica 72 vezes 10 por 2. Dividindo por 2 aqui o 36. Dividindo por 2 o 72, dá 36. 36 vezes 10, 360. Então a gente tem que x é igual a 360 vezes 4.500. Só multiplicar agora 36 por 45. 36 vezes 45. E a gente vai ter 5 vezes 6 são 30, foram 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 4 vezes 6 vai dar 24, foram 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. 144. Somando aqui vai dar 0. 8 mais 4, 12. Foi 1, 4, 5, 6. 1.620. Então a gente tem aqui 1.620 com mais 3 zeros. Então a gente tem 1.620.000. 1.620.000 a gente tem aqui na letra D. Questão 4. Ana gastou 720 referente a 3/8 do valor de seu salário. Referente é igual. Eu não sei o valor do salário dela, vamos chamar de X. Salário, então, da Ana é X. Ela gastou 720 e isso corresponde, ou seja, é igual a 3/8 do salário dela. Observe que a gente caiu numa equação bem simples, resolvendo isso a gente acha o x e x é o salário. Vamos pegar esse 8, vamos passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando. 8 vezes 720 é igual a 3 vezes x. Evita multiplicar quando ainda tem que dividir. Observa que esse 3, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, é melhor dividir antes, porque os valores ficam menores. Então, a gente vai agora dividir 720 por 3. 720 por 3 dá 240, tá? 240. Quem tem alguma dificuldade, divide, né? 720 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Para 7 vai dar 1, abaixo 2. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, para 12 nada, abaixo 0. 0 dividido por 3 não dá, tem que colocar um 0 lá. E sobra então isso aqui, 0. 240 é o valor que a gente encontrou aqui. 8 vezes 240, então, vai dar o valor do salário dela, do salário da Ana. Bom, para multiplicar também, a gente pode pensar nisso daqui como sendo 240. A gente pode pensar assim, né? 240. Pega o 8 e multiplica por 200, que dá 1.600. É um pouco mais rápido. E pega o 8 e multiplica por 40, que dá 320. Somando esses dois, nós vamos ter 1.920. Isso é igual a x. Então, esse resultado corresponde ao salário da Ana. Aí ele pergunta assim, ele coloca, desse modo, a soma dos algarismos do número que representa o salário de Ana é. Então, a soma dos algarismos é 1 mais 9 mais 2 mais 0. 1 mais 9 dá 10, 10 mais 2 dá 12, 12 mais 0 dá 12. Então, 12 é a soma dos algarismos do salário, do número que representa o salário de Ana. Então, 12 a gente encontra aqui na letra B. Questão 5. Numa sala há 50 mulheres, que representam a metade de 4/5 de todas as pessoas presentes. Então, numa sala, nós temos 50 mulheres que representam, ou seja, é igual a metade. Metade é 1 sobre 2 de, então é vezes 4/5 de todas as pessoas presentes. Bom, todas as pessoas presentes eu vou chamar de x, então vezes x. Então, 50 mulheres representam a metade de 4/5 de todas as pessoas presentes. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 4 sobre 5 vezes x, que são todas essas pessoas. Bom, vamos dar uma simplificada. A gente pode simplificar esse 2 aqui por 2 e esse 4 também por 2.
vamos ter então 50 é igual a 2 vezes x, 2x, sobre 5 vezes 1, 5. Vamos passar o 5 multiplicando. 5 vezes 50 é igual a 2 vezes x. Antes de multiplicar, apesar de que é simples, vamos dividir por 2. Então, nós vamos ter 5 vezes 5 dividido por 2. É melhor a gente dividir primeiro e depois multiplicar. Então, cortando aqui por 2, vai dar 2. Aqui por 2 vai dar 25. Multiplicando, então, 25 vezes 5, nós vamos ter 125. 125 é igual a x. A pergunta é, nessas condições, o total de homens na sala é... Nós temos x, que são todas as pessoas, 125. Mas nós temos 50 mulheres. Então, nós vamos pegar 125 e tirar 50. Subtraindo aqui, a gente vai ter 5 menos 0 é 5. 12 menos 5 vai dar 7. Então, 75 são os homens. Então, a gente tem 75 aqui na letra C. Questão 6. Yasmin gastou a terça parte do valor que ela tinha, que ela possuía, com medicamentos, e 2/5 do valor que possuía com vestimentas. Então, ela gasta a terça parte com medicamentos e 2/5 com vestimentos. No total, gastou 1.540. Então, somando esses dois gastos, tem que dar 1.540. Então, vamos lá. Eu não sei quanto é que ela possuía. Ela possuía X. A quantia, então, vou chamar de quantia. O valor que ela tinha no início era uma quantia X. Ela gasta 1/3 disso. 1/3, a terça parte é 1/3. Com medicamentos. E depois 2/5 do que possuía, ela gasta com vestimenta. Então, vamos somar isso aqui com 2/5 do que ela possuía. Bom, podemos tirar o MMC entre 5 e 3, que é 15, ou podemos multiplicar cruzado e multiplicar embaixo, que é um pouco mais rápido. Nesse caso aqui é melhor multiplicar cruzado. 1 vezes 5 vai dar 5x, 3 vezes 2 vai dar 6x, e na parte de baixo a gente vai ter 3 vezes 5, que vai dar 15. 5 mais 6 vão dar 11x sobre 15. Bom, isso é o que ela gastou em função do x. Mas esse valor gasto é de 1.540. Então, nós vamos igualar 11x sobre 15 com 1.540. Se a gente multiplicar por 15 dos dois lados, esse 15 corta com esse 15, tá? Então, vamos multiplicar por 15 dos dois lados. Nós vamos ter 11x aqui. E do outro lado, 15 vezes 1.540. Poderíamos multiplicar aqui, mas a gente evita, porque a gente ainda tem um 11 aqui que vai passar dividindo. Então, melhor jogar ele dividindo. X igual a 15 vezes 154, 1.540 dividido por 11. Bom, é melhor dividir do que multiplicar. Então, se a gente multiplica, o número fica muito grande. Isso é ruim, por cálculo. Mas se a gente dividir, fica melhor. 15 por 11 não é muito bom. Mas 1.540 por 11 dá para dividir. Como é que a gente sabe que dá para dividir? Bom, números pequenos, como 154, vamos esquecer o zero. Basta perceber que o número do meio, que é o 5, ele é a soma de 1 com 4. Quando isso acontece, o número é divisível por 11. Toda vez que você perceber, por exemplo, 275, observa que o 7, que está entre o 2 e o 5, ele é a soma de 2 e 5. Se você dividir isso aqui por 11, você só vai tirar esse 7 e o resultado é 25. Então, toda vez que a gente divide por 11, a gente só tem que perceber o número que vai ser dividido. Se o número, o algarismo que tiver entre os outros dois for a soma desses outros dois, aquele número dá para dividir por 11. Um outro exemplo, 396, por exemplo. Dá para dividir por 11? Dá, porque 9 é a soma de 3 com 6. Para dividir por 11, basta tirar o 9, e o que sobra, 36, é o resultado. Bom, essa dica é interessante porque evita da gente perder tempo dividindo. Nesse caso aqui, ó, 154, o 5 é a soma de 1 com 4. Se eu tirar o 5, eu divido por 11. Então ficaria assim, ó, x é igual a 15 vezes, tirando o 5, dividindo por 11, sobraria 140. 140. É claro que se você tem alguma dúvida, você também pode dividir 1.540 pelo número 11.
15 por 11 vai dar 1. 1 vezes 11, 11. Tira de 15, sobra 4. Abaixa o 4. 44 por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. Para 44, nada. Abaixa o 0. 0 dividido por 11 não dá. Tem que colocar um 0 lá. E sobra resto 0. Então dá 140, 140. Agora temos que multiplicar por 15. Multiplicar por 15 é multiplicar por 10 e depois por 5. Então, 10 e 5, 15. Multiplicar por 10 é fácil. 140 por 10 dá 1.400. 140 por 5, 5 é a metade do 10. Então, é a metade de 1.400. É 700. Nesse caso aqui, a gente tem x igual 1.400 mais 700, 2.100. Continuando aqui, ó, após comprar medicamentos e vestimentos, o valor que restou para Yasmin do valor que ela possuía era... Ela tinha um valor X, que é de 2.100. Então, ela tinha 2.100. Ela gastou 1.540. 1.540. Então, é só subtrair. Então, 0 menos 0 é 0. 10 menos 4 é 6. Aqui ficou 0. Vai ficar 10 de novo. 10 menos 5 é 5. E aqui ficou 1. 1 menos 1 é 0. Então, ela tem 560. 560 está na letra B. É isso que sobrou para ela. Questão 7. Paulo realizou 1/5 de um serviço antes do almoço e 3/4 do que restava do serviço no restante do dia. A fração que corresponde ao que falta para Paulo realizar o serviço é... Vamos montar uma tabelinha do que ele fez do que está faltando. Então, ficaria assim, ó. Então, vamos chamar de serviço e o que resta do serviço. Então, o que já foi feito e o que resta. Então, no primeiro momento, ele fez 1/5 do serviço. Eu não sei o tamanho do serviço, vamos chamar de x. 1/5 de x, o serviço. O que resta? Como o serviço ele tem um tamanho x, o que resta é x menos 1/5 de x. Realizando esse cálculo aqui, a gente vai ter 5 vezes 1 é 5, 5 menos 1 dá 4, 4x sobre 5. Isso é o que resta do serviço a ser feito. Depois ele faz 3/4 do que restava. Se restava 4/5, então ele faz 3/4 do que restava, 4x sobre 5. Simplificando aqui, eu vou cortar esse 4 com esse 4, vai dar 1 aqui e 1 aqui. E vai sobrar, então, 3 vezes 1, 3x sobre 5. O que resta? Resta 4x sobre 5, faltava ali, né, que restava, menos 3x sobre 5, que ele acabou de fazer. Mesmo número aqui embaixo, mesmo denominador, então a gente só vai subtrair lá em cima. 4x menos 3x vai dar x sobre o número 5. Bom, esse x sobre 5, a gente pode escrever ele também como sendo 1/5 de x. Então, falta ou resta ser realizado 1/5 do serviço, 1/5 de x. Como ele quer a fração que está faltando, a fração é 1/5, e 1/5 a gente encontra aqui na letra C. Questão 8. Em um concurso para agente de saúde, em que 260 pessoas fizeram a prova, se 3/4 das pessoas que fizeram a prova foram aprovadas na primeira fase do concurso, então o total de pessoas reprovadas na primeira fase desse concurso foi de... Bom, vamos lá. Eu tenho um total de pessoas, são 260 pessoas que fizeram a prova, 260 pessoas. Tem uma quantidade dessas pessoas que vai ser aprovada e tem uma quantidade que vai ser reprovada. Então, aprovada e reprovada. Bom, ele disse que a fração dos aprovados é de 3/4. Então, a fração dos reprovados é o que falta no 3 para chegar no 4. E o que falta no 3 para chegar no 4 é 1. Então, essa é a fração dos reprovados, 1/4. Aí ele faz a pergunta, quantas pessoas foram reprovadas? Ora, foi reprovado 1/4 de 260. Então, é só fazer o cálculo, 1/4 vezes 260. Então, aqui nós vamos ter 260 dividido por 4. 26 por 4 vai dar 6.
6 vezes 4 vai dar 24. Para 26 vão sobrar 2. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então o resultado é 65. 65 pessoas foram reprovadas. Uma outra maneira de resolver esse cálculo é assim, né? Calcula quantas pessoas foram aprovadas, no caso 3/4 de 260, vai dividir 260 por 4, a gente viu que dá 65, então aqui vai dar 65, multiplica pelo número 3, então nós vamos ter 3 vezes 60, 180, e 3 vezes 5, 15. 15. Vai dar 195 pessoas aprovadas. Vamos pegar 260, que é o total de pessoas, e vamos tirar 195. Observa que está faltando 5 para chegar a 200 e está faltando 60 para chegar a 260. Então aqui a gente tem 65 pessoas. Então faltam 5 para 200 e 60 para 260. 65 pessoas. Então isso aqui é o que foi reprovado. Aqui é o aprovado e aqui é o reprovado. Nesse caso aqui é um pouquinho mais demorado, porque a gente passa pelos aprovados, que não é necessário. A gente pode usar logo a fração dos reprovados, que é a fração 1/4. Questão 9. 36 agentes comunitários de uma cidade são do sexo feminino e representam 2/3 do total de agentes comunitários dessa cidade. Observa que 36 é igual a 2/3 do total. Como a gente não tem o total, vamos chamar de x. Então, 2/3 do total é igual a 36. Observa que realizando esse cálculo, a gente vai chegar em x, que é o total. Vamos passar o 3 para o outro lado, vai ficar 2x é igual a 3 vezes 36. Não multipliquem, porque vão perder tempo. Tem um 2 aqui ainda, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 3 vezes 36 sobre 2. Vocês vão cortar aqui primeiro 2, que é dividir. Vai dar 18 e aqui vai dar 1. E agora você multiplica 18 vezes 3 e vai dar 54. Para resolver isso aqui um pouquinho mais rápido, é só abrir o 18 em 10 mais 8. Multiplicar o 3 por 10 vai dar 30. E multiplicar o 3 por 8, que vai dar 24. Somando esses dois valores, vai chegar então naquele total ali, 54. 54 é o total de agentes. Nessas condições, o total de agentes comunitários da cidade é 54. 54 está na letra A. Questão 10. Ana tem 2/9 do valor necessário para comprar um produto. O valor necessário a gente não tem, vamos chamar esse valor de x. Então, Ana tem 2/9 desse valor. Se com mais 252 ela compra o produto, então o valor que Ana possui é de quanto? Então, vamos lá. Ela possui 2/9 do valor. Falta quanto, né? Resta, ou ela não tem, x menos 2/9 de x. Fazendo esse cálculo, a gente tem 9 vezes 1, 9. 9 menos 2, 7. 7x sobre 9. Isso é o que está faltando para a Ana completar aí o valor total. Aí ele diz que Ana, se ela juntar 252, ela compra o produto. O que falta, 7x sobre 9, são esses 252. Então a gente tem que 7x sobre 9 é igual a 252. Observa que esse 9 que está dividindo, ele vai multiplicar, porque a gente multiplica desse lado por 9 e multiplica do outro também por 9. O 9 do lado de cá ele corta. Vai sobrar então 7x. Então a gente vai multiplicar por 9, vai ficar 7x. E do outro lado a gente vai ter 9 vezes 252. Não multiplica, porque senão o número fica grande. E a gente ainda tem que realizar uma divisão. Melhor dividir primeiro. 9 vezes 252, e isso então dividido por 7. Observa que 9 não dá para dividir por 7, então 252 deve dividir por 7. Se você quiser dividir usando então o algoritmozinho aqui, ó, tracinho, ó, 7, tá? 25 por 7, a gente vai ter aqui 3. 3 vezes 7, 21, vai tirar 21, vai sobrar 4.
vai baixar o 2. 42 por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42, tira 42 e o resultado é 0. Então, se a gente dividir 252 por 7, a gente descobre 36. Então, observa que x é igual a 9 vezes 36. Para multiplicar isso daqui, a gente pode multiplicar assim, né? Pega o 36 e pensa em 30 mais 6. Então, a gente tem que 9 vezes 30 é 270 e 9 vezes 6 é 54. X é igual, passa 30 para cá, a gente vai ficar com 300, sobra 24, então vai dar 324. 324 é o valor total. Então, Ana tem 2 nonos do valor necessário, o valor necessário então é 324. Se ela juntar 252, ela compra o produto. Então, o valor que Ana possui é igual a quanto? Ana possui 2 nonos do valor. Então, é só calcular 2 nonos de 324. Então, ela possui, trazendo para cá, 2 nonos de 324. Divide aqui por 9. Então, 324 divide por 9. É mais rápido, né? Então, a gente vai fazer uma outra continha aqui, ó. 324 dividido por 9. Vai dar aqui 3. 3 vezes 9, 27. Tira 27. Vai sobrar 5. Baixa o 4. 54 por 9, 6. 6 vezes 9, 54. 54 menos 54, 0. Então, isso aqui vai dar 36. 36 vezes 2 é igual a 72. Então, a Ana ela possui R$72. Uma outra maneira de resolver esse problema é pensar assim. Ana tem 2 nonos de um valor. Se ela juntar 252, ela vai chegar no valor. Então, a gente poderia ter resolvido essa equação aqui, ó. Tá? Multiplicando todo mundo por 9 e depois fazendo a divisão necessária, a gente vai chegar no mesmo valor, que é o valor x, que no caso aqui é 324. Questão 11. Um agente arquivou 1/4 dos documentos financeiros num dia. E no outro dia, ele arquivou 2/3 dos documentos financeiros. Eu não sei quantos documentos financeiros tem, mas vamos chamar esses documentos, ou a quantidade deles, de X. Documentos. Nós temos X documentos. Então, ele arquivou 1/4 desses documentos num dia. Então, arquivou 1/4 dos documentos num determinado dia. No outro dia, ele arquivou 2/3 desses documentos. Observe que não é do restante, ainda é do documento. Então, a gente pode somar essas duas frações aqui. Pode tirar o MMC, 4 e 3 é MMC, 12, ou pode multiplicar cruzado assim, ó. 3 vezes 1 dá 3x, 4 vezes 2 dá 8x, e 4 vezes 3 dá 12. Então, ele arquivou nos 2 dias 11x sobre 12, ou 11 dozeavos de x, que é a mesma coisa. Isso ele arquivou em 2 dias. Se ainda faltam arquivar 9 documentos financeiros. Ora, se ele arquivou isso e ele tinha isso, então falta arquivar isso aqui, ó. Falta. Se eu pegar o x, que era o que ele tinha, menos o que ele arquivou, que é 11 sobre 12 de x, ao resolver isso daqui, a gente vai ter uma fração simples. 12 vezes 1 é 12, 12 menos 11 vai dar 1, 1x, sobre 12. Esse é o resultado. Só que isso é o que falta em função de x, e 9 é a quantidade que está faltando. Então, a gente vai pegar x sobre 12 e vai igualar a 9. Passa o 12 multiplicando, fica 12 vezes 9. Para multiplicar aqui, é melhor pensar no 12 como 10 mais 2. 9 vezes 10 vai dar 90. 9 vezes 2 vai dar 18. Somando 90 com 18 vai dar 108. 108 é a quantidade total de documentos. Então, o total de documentos que foram arquivados é de 108. 108 está na letra A. Questão 12. Márcio tinha o total de R$252. 252.
e gastou 1/4 do complemento de 2/3 desse valor. Então, ele gastou 1/4 do complemento de 2/3 desse valor. O que é complemento aqui? Vamos lá. Se eu tenho uma fração, vamos lá. Se eu quero o complemento de uma fração, complemento de uma fração 2/5. Como é que eu calculo o complemento de uma fração 2/5? Eu faço 1 menos 2/5. Então, é aquilo que falta para chegar no número 1. Então, o complemento de uma fração é 1 menos aquela fração. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter 5 vezes 1, 5. 5 menos 2, 3/5. Uma maneira mais simples de perceber isso é observar o número de cima. O que falta ao número de cima, que é o numerador, para chegar no número de baixo, que é o denominador. Esse número que falta é justamente a fração nova. Então, olha só, 2 para 5 faltam 3. 3/5, então, é o complemento de 2, 2/5. Então, sempre que a gente quer o complemento de uma fração, a gente vai fazer 1 menos aquela fração. Vamos lá, lendo esse problema aqui, ele fala assim: Márcio tinha o total de 252 e gastou 1/4 do complemento. Então, ele gastou 1/4 do, vezes, complemento. Eu vou escrever aqui, complemento. 1/4 do complemento. 1/4 de 2/3. De 2/3 desse valor. Desse valor, que é o valor 252. Então, 1/4 do complemento de 2/3 desse valor. Então, vai ficar assim, 1/4, o complemento é 1 menos 2/3, o que falta no 2 para chegar no 3 é 1, então é vezes 1/3, vezes 252. Então, aqui a gente vai simplificar, antes de multiplicar, vamos dividir 252 por 3, 25 por 3 vai dar 8, 8 vezes 3 vai dar 24, vai sobrar 1. 12 por 3 vai dar 4. Então, esse resultado aqui é 84. Então, 252 por 3 dá 84. Tem dúvida? Faz assim, 252 por 3. 25 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Tira, sobra 1. Baixa o 2. 12 por 3 é 4. 4 vezes 3 é 12. Tira e 0. 84, então, é o resultado. Então, a gente tem 1/4 de 84. Dividindo 84 por 4, vai dar um número bem simples. 8 por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1. Então, o resultado aqui é 21. Isso foi o que ele gastou. Ele quer saber a quantia que restou. Ora, se ele tinha 252, a gente tem que tirar esse 21. 252 menos 21 vai dar 231. Restou, então, R$231. 231 está na letra B. Questão 13. Marlene precisa ler um livro para prestar vestibular. No primeiro dia, ela leu 2/7 das páginas do livro. E no segundo dia, leu 1/4 das páginas do livro. Quantas páginas tem um livro? Nós não sabemos. Vamos chamar o número de páginas de X. Páginas, então, vamos chamar de X. O número de páginas. Número de páginas de X. Ela leu 2/7 das páginas do livro. Então, ela leu 2/7 de X. Depois, no segundo dia, ela leu 1/4. Então, vamos somar 1/4 de X. Podemos tirar o MMC entre 7 e 4, que é 28, ou podemos multiplicar cruzado e multiplicar embaixo. É melhor assim. Então, vai ficar assim. 2 vezes 4 vai dar 8x. 7 vezes 1 vai dar 7x. Sobre 7 vezes 4 vai dar 28. 8 mais 7, a gente tem 15x sobre 28. Então, ela leu já 15/28 do livro. Se ainda restam 364 páginas para terminar, então o total de páginas do livro é... Então, ela quer o valor de x. Está faltando 364 páginas. Se ela leu 15 sobre 28, x, então a gente tem que descobrir quanto é que está faltando. Resta ler x menos 15 sobre 28, x.
Isso é igual a 28 vezes 1, 28. 28 menos 15 vai dar 13. 13x sobre 28. Isso é o que está faltando ela ler. Só que isso é igual a 364. Então, isso aqui é igual a 364. Vamos resolver esse probleminha. Vai ficar assim, 13 sobre 28x é igual a 364. Passo 28 multiplicando, vai ficar 13x é igual a 28 vezes 364. Passo 13 dividindo. X é igual a 28 vezes 364 dividindo por 13. Observem que a gente não multiplica, porque vai dividir. Se multiplica, o número fica muito grande, aí só perde tempo na prova. É interessante perceber a divisão antes. 28 não dá para dividir por 13, então a gente vai trabalhar com 364. 364 por 13, vamos dividir aqui. 364 dividido por 13. 36 por 13 é 2. 2 vezes 13 é 26, tira 26 lá. Vai dar 10, abaixo 4. Então agora a gente tem que procurar um número, que vezes 13 dá 104. Então, se a gente colocar aqui 8, 8 vezes 13 é 8 vezes 10. 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 3 é 24. 80 mais 24 dá 104. Então, 8 vezes 13 dá 104. 104 menos 104, 0. Então, o resultado é 28. Então, dividindo aqui por 13, eu vou ter 28. Observa que x é igual a 28 vezes 28. Ele quer o total de páginas, então ele quer esse produto aqui. X é igual a 28 vezes 28, vamos fazer aqui no cantinho. 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64, foram 6. 8 vezes 2, 16, com mais 6 deu 22. 2 vezes 8 dá 16, foi 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Somando, então, a gente tem 4. Aqui a gente vai ter 8, 784. Então, o x aqui é 784. Esse é o número de páginas, o número total de páginas. Ele quer o número total de páginas, 784. A gente tem aqui na letra A. Questão 14. Um motorista levou 2 horas e 15 minutos para percorrer 5/8 do percurso total que ele pretende percorrer. Então, o percurso total a gente não tem. Vamos chamar de x, o percurso total, x. Então, ele percorreu 5/8 do percurso total em 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos. Bom, dá para descobrir, então, esse tempo total aí do percurso. É só passar o 8 multiplicando. 5 vezes x igual a 8, que multiplica 2 horas e 15 minutos. Só que a gente não vai multiplicar, porque a gente tem um 5 aqui que vai passar dividindo. Então, x é igual a 8 vezes 2 horas e 15 minutos. Isso ainda vai ser dividido pelo número 5. Ora, 8 vezes 2 horas, se a gente transformar horas em minutos, a gente sabe que em cada hora tem 60 minutos. É uma equivalência a isso, 60 minutos. Em 2 horas, a gente vai ter o dobro de 60, que é 120. 120 minutos. Se a gente dividir 120 por 5, a gente vai achar 24 minutos. Então, aqui a gente vai ter 24 minutos. E se a gente dividir 15 por 5, a gente vai ter mais 3 minutos. Mais 3 minutos. Então, observa que a gente tem 8 vezes 24 mais 3, vai dar 27 minutos. Se a gente multiplicar 8 por 27, a gente vai descobrir o tempo total desse percurso. Vamos terminar a leitura aqui. Desse modo, e mantendo a mesma velocidade, o tempo que ainda lhe resta para terminar o percurso é de quanto? Observa que 5/8 correspondia a 2 horas e 15. A gente descobriu que x é 8 vezes 27. Ele quer saber o tempo que ainda resta. O tempo que resta é o que falta
a fração 5 oitavos. 5 oitavos foi o que ele percorreu e está faltando então 3 oitavos. A gente não precisa multiplicar isso daqui e depois calcular 3 oitavos. Ou então multiplicar aqui e depois tirar isso. A gente pode pensar assim, eu vou achar o tempo total, depois eu vou tirar o tempo que ele já percorreu, e aí o que sobra é o tempo que falta. É uma maneira de calcular. Mas uma maneira que é mais rápida é a gente pensar assim, se ele já percorreu 5 oitavos, falta ele percorrer 3 oitavos. Então é melhor pensar assim, é melhor 3 oitavos de 8 vezes 27 minutos. Então, 3 oitavos vezes 8 vezes 27 minutos vai me dar o tempo que falta. Observa que nesse caso aqui, o 8 vai cortar com 8. E vai sobrar 3 vezes 27. 3 vezes 27 minutos. O que vai dar 27 vezes 3? 81 minutos. 81 minutos. Como está em horas e minutos, então a gente vai tirar 60 minutos daqui. 60 minutos saindo daqui vai dar 1 hora. E se eu tirar 60 minutos daqui, vai me sobrar 21 minutos. 1 hora e 21 minutos. Isso está na letra B. Tá? Poderia ser feito também assim, né? Mas aí perderia um pouquinho mais de tempo. Ó. 27 vezes 8 vai dar 8 vezes 20, vai dar 160. 8 vezes 7 vai dar 56. Então, 160 mais 56 minutos, no caso, né? Aqui a gente vai ter 40 para cá, 216 minutos. Transformando isso aqui em horas, né? Para cada 60 minutos eu tenho 1 hora, aqui dentro eu tenho 180 minutos. Então, eu tenho 3 horas. Vou tirar 3 horas, que são 180 minutos, e vai me sobrar aqui minutos. A gente vai tirar 180, vai sobrar 36 minutos. Então, o percurso total é 3 horas e 36 minutos. Se a gente pegar 3 horas e 36 minutos e subtrair 2 horas e 15, que foi o que já foi percorrido, a gente vai ter 21 minutos aqui, ó, e 3 menos 2 vai dar 1 hora, que é a mesma coisa, 1 hora e 21 minutos. Tá? Então tem essas duas maneiras, aí usa a que for mais fácil ou a que for percebida primeiro, né? Questão 15. Osvaldo utilizou 2/5 do valor que tinha na poupança. A gente não sabe qual é esse valor, vamos chamar esse valor de X. Valor X. Então ele usou 2/5 do que ele tinha. Em seguida, ele utilizou mais 1/3 do restante. Observa que ele fala do restante. Vamos montar uma tabelinha com duas informações aqui. Aquilo que ele utiliza, do que ele tinha, ele utilizou um determinado valor e sobrou, né? Quando a gente utiliza, sobra alguma coisa. Sobrou. Então, ele utilizou 2/5 do valor. Então, ele utilizou 2/5 do valor. Para descobrir o que sobra, a gente tem que pegar o que ele tinha e tirar o que ele utilizou. Fazendo o cálculo aqui, a gente vai pegar esse 5, multiplicar pelo 1 vai dar 5, tirar 2, então a gente vai ter 3x sobre 5. Bom, esse é o que sobrou depois que ele utilizou isso aqui. Aí ele utilizou 1/3 do restante, isso é o que sobrou, é o restante. Então ele utiliza 1/3 do restante, 3x sobre 5. Observa que dá para dar uma simplificada aqui, por 3, e a gente vai ficar com x sobre 5. Quanto é que sobrou? Então, eu tinha 3x sobre 5, era isso aqui que a gente tinha, gastou x sobre 5. Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem 5 e 5, então é 3 menos 1. 3 menos 1 é 2x sobre 5. Isso é o que ele tem agora, 2x sobre 5. Ficando ainda com 3.300. Ora, esse aqui é o 3.300. Se a gente igualar esses dois valores aí, 2x sobre 5, com 3.300, a gente vai descobrir o valor que ele tem, o que ele tinha. Qual o valor que o Osvaldo tinha inicialmente? Então, ele quer o x, tá? Então, só resolver isso aqui. Passa o 5 para lá, o 5 vai passar multiplicando. Não multiplica, porque você ainda tem um 2 que vai passar dividindo.
5 vezes 3.300, vai dividir por 2. Vamos dividir por 2 aqui, ó. Então, 3.000 por 2 é 1.500. 1.500, 300 por 2 é 150. 150 com 1.500, 1.650. Multiplicando isso aqui por 5, a gente vai chegar no valor dele. Então, a gente vai ter aqui x igual 5 vezes 1.000 vai dar 5.000. 5 vezes 600 vai dar 3.000. 5 vezes 50 vai dar 250. Então, o valor que ele tinha lá no início é 8.250. Era, né? 8.250, a gente encontra aqui na letra B. Questão 16. Ana gastou 3/5 da quinta parte de 1/3 do salário que ela tinha. Então, lá, Ana gastou 3/5 da quinta parte de 1/3 do salário que ela tinha. A gente não sabe o salário dela, né? Então, vou chamar o salário de X. O salário que ela tinha era X. Ela gastou 3/5 da quinta parte, então é 1/5, quinta parte é 1/5, tá? De 1/3 do salário. Então, observa que quando a gente tem o da, o de, o do, isso é produto. Então, a gente tem aqui 3/5 da vezes 1/5 de 1/3 vezes 1/3 vezes o salário, X. Ele quer saber qual a fração que representa a parte do salário que sobrou para a Ana. Ora, se ela tinha um salário X e ela gastou isso, a diferença é o que sobra. Vamos calcular a fração que representa esse gasto. Então, a gente tem aqui, ó, o 3 simplificando com 3, aqui vai dar 1 e 1. Então, a gente tem aqui 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes x dá x. X sobre 5 vezes 5, 25. A gente pode escrever também 1 sobre 25 de x. Isso é o que ela gastou. O que sobrou, que é o que ele quer, a gente faz assim. Sobrou x menos 1,25 de x. Então, a gente tem 25 vezes 1, 25. 25 menos 1, 24, sobre 25 de x. Então, o que sobrou foram 24 sobre 25 avos. 24 sobre 25 está aqui na letrinha